boa tarde a todos. Estamos iniciando sala de entrevistas desta tarde, com a presença da pediatra Marilice Magroski. Ela vai trazer informações valiosas sobre os cuidados essenciais que os pais devem ter com os filhos no inverno. Além de falar sobre doenças respiratórias, cuidados, prevenção e tratamento. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Doutora, a gente está numa época que exige muitos cuidados, né? Com as nossas crianças, com os nossos bebês. Uma época de muitas doenças respiratórias, né? E a gente pode falar um pouquinho, então, desses cuidados que os pais devem ter. Bom, é muito importante que a gente entenda que essa é uma época propícia ao desenvolvimento de doenças, né, virais e ou bacterianas, nas nossas crianças, nos nossos idosos, que não podemos esquecer também, né? E que a gente, então, é mais vulnerável, mais suscetível a elas. As crianças muito mais do que qualquer grupo, né, desses que nós conversamos, né? Então, é preciso que a gente tome muitos cuidados e ofereça coisas importantes para as crianças, no sentido de minimizar as doenças respiratórias do inverno, né? Então, uma boa alimentação, por exemplo, o aleitamento materno é extremamente importante, né? Através do leite materno, o bebê recebe uma série de defesas, né, de imunizantes e que vão ajudá-lo a ter maior desenvoltura, digamos assim, maior resistência às doenças, né? Fora esse período da amamentação restante também da vida da criança com uma alimentação saudável, onde tenha fruta, verdura, onde possa ter uma alimentação mais rica possível em termos de nutrientes, né? E nesse momento também que a gente está falando sobre alimentação, tem alguns dos alimentos que são essenciais durante o inverno, além, claro, né, de uma alimentação completa, né? Mas alguns alimentos que se destacam nessa época que ajudam na imunidade. Principalmente as frutas cítricas, né? Que tem bastante vitamina C, como a laranja, o limão, o kiwi, né? Que são frutas com maior riqueza de vitamina C. Mas todas as frutas são extremamente importantes para... Claro, vai depender muito da faixa etária e da capacidade da criança poder já ter a ingesta desses nutrientes, né? Mas é bastante importante que a criança receba, né? Seja ofertado a ela esse tipo de nutriente. E afora isso, a questão da hidratação também é extremamente importante, né? Nos primeiros 6 meses, quando a criança está em aleitamento materno, ela não tem essa necessidade da oferta de água, mas ao longo do tempo, depois, a partir dos 6 meses, há uma necessidade que a criança comece a receber água, né? A água é a fonte de hidratação mais importante que a gente possa ter. Os sucos e outros tipos de líquido não são significativos, mas a água sim. É muito importante que a gente faça com que a criança aprenda a tomar água, né? Porque às vezes é difícil, né? Então precisa que a ingesta de água seja adequada para que a hidratação também seja boa, né? E o, Esse é um dos aspectos, né? e o tipo de água, doutora? Pode ser uma água filtrada, é uma água fervida, pode ser uma água mineral comprada? Qualquer uma delas, não importa. Não há restrição quanto ao tipo de água, Todas desde que são seja de válidas. qualidade, né? E é importante também ter esse início, né? Porque a gente sabe que muitos adultos têm dificuldade até hoje de consumir água, né? De se Sim. hidratar. Então, é essencial começar ali bem no inicinho mesmo, quando possível. A partir dos 6 meses, começar a oferecer água, né, para a criança, aprove esse gosto, né? Que é muito, muito pequeno o gosto da água, né? Então, é importante sim que a gente faça o aprendizado, inicie esse aprendizado para eles, né? E a gente sabe também que a escola, né? É um lugar que muitas vezes é de fácil contaminação, né? Um coleguinha pega, o outro também. Então, os cuidados que os pais devem ter, né? Na hora de preparar os filhos para ir para a escola e ter esse contato com os colegas. Realmente, eu acho que essa é uma das principais problemáticas que a gente tem, né? Cada vez mais cedo as crianças precisam ir para a escolinha, às vezes passou o período da licença maternidade, o bebê já tem que ir, por não ter com quem ficar em casa, por não ter esse suporte, né? E a gente sabe que dentro das escolinhas e das escolas, assim,
pela maior quantidade de crianças que tem e pela maior circulação dos agentes, né, causadores das doenças respiratórias, a gente vai ter a oportunização de maior número de doenças. Então, é um coleguinha que pega, outro passa para o outro passa para o outro, e essa é um constante. Os É um ciclo, invernos né? são muito críticos para isso, né? Mas, infelizmente, muitas vezes não há outra opção, né? O importante é que o que a gente faça é o seguinte: mantenha ambientes arejados, que haja boa quantidade de luz solar, que se exponha a criança ao sol, também se exponha a criança a ambientes de ar livre, né? E que, em havendo crianças com doenças respiratórias agudas acontecendo, essas crianças não vão na escola, principalmente o período de maior agudização da doença, né? Porque aí é que tem uma maior transmissão. Então, dentro do possível, a criança que está doente não deve ir, porque ela vai transmitir invariavelmente a outros tantos colegas que depois ficarão doentes e que depois varão o ciclo, né, das doenças nas escolas, né? Outra coisa bastante importante que a gente precisa salientar é que as professoras das escolas são um dos grupos de risco para receber a vacinação da gripe, né, da influenza. Então, é super importante que as pessoas que trabalham em creches, escolas, né, sejam professores, merendeiras, todas as pessoas que trabalham nesse ambiente estejam mais protegidas, né? Não significa que elas não terão doença, mas elas não terão formas graves da doença, né? Porque a vacina faz a proteção para as formas graves. E também as crianças maiores de 6 meses também devem receber a vacina da gripe, que é a vacina da influenza que a gente estava falando agora. Então, é super importante que haja uma conscientização da necessidade, porque neste grupo de 6 meses até os 5, 6 anos de idade, há uma maior probabilidade de doença e de doença mais grave do que em grupos com maior faixa etária, né? Mas a gente sabe que todo ano a gente tem que lutar contra isso, porque nunca se atinge os índices esperados de vacinação, tanto na população infantil, quanto nas outras populações de risco, quanto, né, nos idosos também, né? Que também é uma população de risco, mas que o idoso também tem uma certa dificuldade no acreditar na vacina, muitas vezes, né? Doutora, eu ia te perguntar sobre o resfriado. Se um resfriado ele pode agravar, né? Se agravar e ter outras doenças. Mas nisso eu também lembrei dos recém-nascidos, né? Esse cuidado que precisa ter com os recém-nascidos, principalmente nessa época do ano, né? Porque até o primeiro mês, até o segundo mês, é tudo muito Muito delicado, né? complicado. Não tá tudo totalmente pronto para receber qualquer tipo de resfriado e pode se agravar. Então eu gostaria que a senhora respondesse sobre os recém-nascidos e depois já levasse para as crianças também, né? Maiores. Os recém-nascidos têm a grande vantagem, né, de, na sua maior parte, estarem recebendo o leite materno, né, que lhes confere uma proteção num momento onde a sua imunidade ainda não está desenvolvida no seu potencial máximo, né. Mas é super importante que durante, principalmente esse período de maior circulação de vírus e de doenças, né, a gente tenha a conscientização de que as visitas, elas devem ser mais restritas, né. Aquela coisa de fazer a visita no domicílio, chegou a criança, vamos passar a tarde lá, vamos tomar um chá, vamos fazer um café, isso não é adequado para esse momento, né. Então são pessoas externas que estão vivendo, né, muitas vezes convivendo com pessoas que estão doentes e que estão circulando e que vão circular junto a esse recém-nascido, né. Então tem que ter um cuidado maior na questão da visitação da casa. Outro aspecto importante é a higiene de mãos, né. A gente passa a mão nas superfícies, passa a mão em coisas, anda em ônibus, anda em locais públicos, e a mão é o nosso, né, maior vetor de germes, né, de contaminantes, né. Então é importante a higienização de mãos, é importante,
em estando doente, não estar doente do ponto de vista respiratório, né? Não fazer essa visita, nem que seja uma visita rápida, mas evitar. Estando doente, pode usar a máscara se a família, se alguém da família, se a mãe, o pai, alguém da família está com quadro respiratório e tem que lidar com o bebê invariavelmente, use a sua máscara, né? Para que a gente possa justamente evitar, porque nós contaminamos através de onde? Do que a gente respira, né? Do que está no ar, do que a gente respira e a gente, mesmo não querendo, está fazendo essa passagem de contaminantes para esses bebês. Acho que outra coisa importante a falar sobre o recém-nascido é sobre uma imunização que a mãe recebe na gestação, que tu deve ter recebido, Sim, né? eu já recebi. É a DPT celular, né? Que é a vacina que tem junto com ela uma fração para proteção de coqueluche, né? E coqueluche em recém-nascido é um desastre, né? Então, quando a gestante recebe durante, né, cada gestação uma dose dessa vacina, ela passa anticorpos para esse bebê que vai se proteger da coqueluche, que é uma doença bacteriana que se caracteriza por tosse importante, com consequências importantes dessa tosse para o bebê. Então, essa é uma das coisas bem significativas. É importante a gente destacar, né, doutora, que um simples resfriado para gente adulto, ou até mesmo para uma criança, não causa a mesma coisa num recém-nascido, né? Com Que é muito certeza. mais grave. Eu gostaria que a senhora destacasse a gravidade para o pessoal realmente entender esse cuidado que precisa ter com o recém-nascido. Qualquer doença no recém-nascido, sempre ela assume um caráter de maior gravidade. Então, o que para uma pessoa, um adulto que esteja portando, né, fazendo um quadro viral, né, com secreção de via respiratória, com febre, tenha um quadro respiratório. Nesse contato com o bebê, ele vai reagir de uma forma diferente, ou seja, ele vai reagir geralmente a menor, né? Ele vai reagir menos. Então, ele vai ter mais probabilidade de ter a doença e que essa doença assuma um caráter de maior gravidade. Às vezes, abre a porta para outra doença. Então, às vezes, pega uma virose e daqui a pouco faz uma pneumonia, faz uma virose comum, tipo um resfriado, né? Daqui a pouco esse bebê vai fazer uma bronquiolite, vai fazer uma pneumonia, e isso pode levar esse bebê de volta ao hospital, de volta à UTI, né? A ventilação mecânica. Então, tem que ter muito cuidado com os bebês. Quanto menor for a criança, maior é o cuidado. Doutora, a gente está chegando agora ao final do primeiro bloco, mas no segundo bloco a gente volta então para falar dos cuidados com as crianças e as dicas para os pais. Até logo! Estamos de volta com o Sala de Entrevistas dessa tarde. E quem está aqui com a gente hoje é a pediatra Marilice. A gente está conversando sobre os cuidados que os pais devem ter com os seus filhos durante o inverno e como lidar com essas doenças respiratórias. A gente falou um pouquinho agora no primeiro bloco sobre esse cuidado que é necessário com os recém-nascidos, né? Ele é em dobro, sem dúvida nenhuma. Também com essas crianças que foram para a escola mais cedo, que precisaram, que tem que ter esse cuidado também, né? E simplesmente o resfriado de um adulto pode ser totalmente diferente de uma criança, né? Era sobre isso que a gente estava falando. Exatamente, são doenças que têm conotação diferente conforme a faixa etária que ela comete, né? Nessa época, a bronquiolite é uma das doenças mais temidas, né? Que é um processo viral que acontece, né? E que tem predomínio na faixa até os 2 anos de idade, Era né? isso que eu ia te perguntar sobre as doenças mais comuns. Também é importante a gente falar o que é a bronquiolite, né? A bronquiolite é uma virose que ataca as vias respiratórias mais baixas, os bronquíolos, né? E que provoca uma lesão nessas células dos bronquíolos, que vai provocar inchaço nessa célula, que é o edema, hipersecreção, e vai deixar esse calibre dessa via respiratória muito diminuto. E aí a gente vai ter o que a gente chama do chiado no peito.
né, que a gente percebe em grande parte das crianças. Esse chiado no peito pode ser tão grave a ponto de causar dificuldade respiratória nesse bebê, de modo a não deixar ele ter uma oxigenação adequada e implicar na necessidade da internação hospitalar para oxigênio terapia ou até às vezes para suporte respiratório maior, né? Então existe uma maior chance de bronquiolites mais graves quanto menor for essa criança. E quais são os primeiros sintomas da bronquiolite que os pais podem observar e correr para o hospital? Os primeiros sintomas costumam ser aquela coriza, aquela febre, é um resfriado, entre aspas, que começa a evoluir com uma tosse diferente, que começa a ter o chiadinho no peito, que começa a provocar cansaço, né, na respiração do bebê. Então a gente deve observar assim, ó, a permanência desses sintomas, né, desses sinais ali, e aí procurar atendimento, não precisa ser o hospital, mas a unidade pelo menos de saúde de referência, né, para ser avaliado, né. E é importante não deixar para lá, né? Não é só um resfriado. É importante buscar, principalmente para os pequenos, esse cuidado e Sim, ter essa precaução de não deixar se agravar, né? exatamente, é super importante que a gente esteja alerta, digamos, né, para essas coisas, né. Então, a gente sabe que as doenças respiratórias vêm desde um resfriado comum, um quadro gripal mais importante, a bronquiolite, a asma é outra doença que também costuma exacerbar nesse período do inverno, né? Geralmente em crianças com mais idade, né? As pneumonias, né? As bronquipneumonias. Então, sabemos que todos esses processos podem ser virais ou bacterianos, né? Que os virais, o tratamento é só conservador, né? Que não vai ter muito o que fazer. E as bacterianas que necessitam de uso, então, de antibiótico, e aí requerendo muitas vezes até internação, porque o antibiótico tem que ser um antibiótico por via endovenosa, por exemplo, né? Muitos podem ser tratados em casa? Sim, mas tem um percentual que vai precisar da assistência hospitalar, né. E no momento que entra no hospital, que tem contato com outros tantos, né, agentes, produtores de doença, que muitas vezes acaba tendo uma contaminação extra ainda dentro do hospital. E essas doenças comuns que a senhora citou agora, elas têm um sintoma tão parecidos que podem Sim. se confundir. Exatamente, os sintomas são muito parecidos, né, mas a história, o que a gente vai avaliar no exame físico é que vai acabar muitas vezes nos definindo qual é o rumo nesse diagnóstico que a gente vai fazer. E normalmente como são realizados esses tratamentos, né? E existe alguma coisa além dessa prevenção toda que tem que ser feita no dia a dia, como uma vacinação específica? Fala pra gente um pouquinho. A vacina de maior prevenção que a gente tem para grande parte da população é a da gripe mesmo, né, então a vacina influenza, né. A gente tem outro tipo de imunizante que a gente também faz, aplica ali no hospital universitário, que é o Palivizumab, que é para crianças que tenham peculiaridades, crianças com critérios específicos para receber, que é um imunizante para proteger da bronquiolite, do vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite. Então, mas são as crianças elegíveis, é um programa do Ministério da Saúde, onde a gente, então, busca, né, faz a buscativa até muitas vezes das crianças, ou que nasceram com até 28 semanas de idade gestacional, ou tem doença pulmonar crônica do recém-nascido, ou tem cardiopatia congênita, porque para esses a doença será naturalmente mais complicada, levando a maior número de internações, de consequências mais graves, como uma pneumonia agregada, a ventilação mecânica e muitas vezes até o óbito. E essas crianças, esses bebês que podem receber essa imunização, eles normalmente nasceram no hospital, é isso? No hospital ali, a UFURG. A maior parte sim, mas a gente também recebe crianças que não nasceram ali. Desde que preencha o critério de inclusão, né, elas vão ser elencadas. Então, elas às vezes são encaminhadas pelo cardiologista, são encaminhadas por outros pediatras que não trabalham no HU,
ou que não estiver no HU, pode ter nascido, por exemplo, no HE em Pelotas, então não importa. Morou em Rio Grande, tá na verdade não é só Rio Grande, Santa Vitória, é a nossa região de cobertura, né? É drenado para o nosso hospital, né? Então é importante que os pais também entendam que essas crianças são mais suscetíveis e o cuidado com elas ainda é maior. Uma coisa que a gente não tocou antes, mas acho que é importante né, trazer à baila, é a questão do evitar aglomerações, né? Então, o convívio com muita gente, festas, exposição desnecessária da criança ao ambiente, né, potencialmente capaz de trazer doença, deve ser evitado. Andar em ônibus, né, em horários de pico, principalmente, aquele ônibus fechado, cuja janela que chega a estar todo embaçado, né, isso tudo deve ser evitado. Claro que se é necessário, não estamos falando nessa, né, não tem como botar numa redoma. Certeza. Mas é importante que, em podendo evitar, a gente deve fazer, né? Porque quanto menos expuser a criança aos fatores, né, capazes de determinar doenças respiratórias, melhor. E além dessas doenças mais comuns, né? A influenza é algo que tá bem alta nesse momento, né? A gente Sim. ouve falar bastante, e aí não é só uma gripe comum, né? Os sintomas são mais fortes, é um outro tipo de tratamento. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho também sobre isso. A influenza, né, que tem acometido é um vírus também, né? O vírus da influenza A, principalmente, que tem causado. E ela costuma ter febre alta, dor no corpo, mal-estar. É muito mais sintomática do que tosse também, né? Do que o nosso dia a dia, né? E aí sim, para essa doença, a gente tem um tratamento coadjuvante, digamos assim, que é o Tamiflu, né? Que é uma medicação que é usada especificamente para esse tipo de problema. Não é usado para qualquer virose, não é usado para qualquer resfriado, não. Até porque ela precisa que a criança tenha pelo menos em torno dos seus 10 a 15 quilos para a gente poder usar. Tem algumas dificuldades no uso do Tamiflu para essas crianças, porque é só em cápsula, né? E aí tu tem que abrir a cápsula, fazer diluição e fazer aceitar algo que é diferente, né? Muitas vezes para a criança. Não vai tomar cápsula, tem que adaptar a dose para a idade da criança, né? E aí a gente tem então que acertar isso aí para poder ser usado. E como é feito esse diagnóstico que é a influenza? A influenza é diagnosticada via teste com o cotonete nasal, né? As farmácias estão preparadas para isso, né? Frequentemente eu tenho encaminhado crianças com isso, né, no próprio consultório, né? Com quadros mais chamativos, onde não se acha uma amigdalite, não se acha uma causa para aquela febre, para aquele mal-estar todo, pede influenza. Em geral dá positivo. E aí dentro de casa costuma haver um rodízio, né? É bem assim. E principalmente a gente que mora aqui no sul, passa por esse frio, são dias bem gelados mesmo, e a gente precisa ter esse cuidado diário com as nossas crianças, com os nossos bebês, até mesmo cuidar das crianças que não são nossas, né? Porque faz parte desse ciclo de cuidado diário mesmo. Eu gostaria que a senhora deixasse um recado, reforce sobre a essência que é cuidar dessa criança durante o inverno, durante todas as estações, mas principalmente nessa que eles estão tão suscetíveis a pegar esse tipo de doença. Acho que a principal mensagem é que a vacinação é um fator essencial para a saúde da criança, né? E não só a vacinação da influenza, como manter o calendário vacinal em dia, né? Que eu acho que isso é uma das coisas que também a gente precisa estar sempre lembrando, né? Manter a criança agasalhada o suficiente, o que eu quero dizer com isso? Que não é nem o de mais, nem o de menos, né? Manter a criança agasalhada, ter uma alimentação saudável, tomar bastante líquido, poder, quando tem sol,
ter aquele horáriozinho do sol, ter atividade ao ar livre, evitar andar desnecessariamente em locais que estão mais sujeitos à doença, proteger-se, né? Proteger a criança da doença quando a gente está doente é outro fator importante. Eu acho que basicamente seriam essas as condições necessárias e, se possível, evitar a escola, né, quando está na fase aguda da doença, né? Se puder, não levar a criança, porque a gente sabe que esse momento é o que vai fazer aquela transmissão se ampliar, né? Certo. Muito obrigada, doutora, pela presença aqui, por essa conversa valiosa. Obrigado pela oportunidade. E para você que me assiste aqui, se você ainda não nos segue no Instagram, é @TVO Farol do Sul. Você pode enviar mensagens e acompanhar os nossos bastidores. Se quiser me acompanhar também, é só seguir no Instagram @bruna.cantalupe. Importante lembrar do nosso canal no YouTube. Se inscreva lá para acompanhar a nossa programação. Obrigado pela companhia, boa tarde e até o próximo Sala de Entrevistas.